Imagine um homem parado em uma fazenda no Maine, apontando um conjunto de tubos de cobre gigantes para o céu limpo. Em poucas horas, nuvens pesadas se formam e uma chuva torrencial começa a cair, salvando uma colheita inteira da seca. Esse homem não era um místico, mas um cientista que já foi o braço direito de Sigmund Freud. Como um dos psicanalistas mais brilhantes da Europa, terminou seus dias em uma cela de prisão federal, vendo suas obras serem queimadas pelo governo dos Estados Unidos. A resposta está no dossiê sobre o Globuster e a misteriosa energia Orgone. Neste relato, vamos mergulhar na vida de Wilhelm Reich. Vamos entender como ele passou da análise da mente para a manipulação do clima. Exploraremos seus experimentos no deserto, sua suposta guerra contra objetos voadores não identificados e o cerco implacável das autoridades que levou ao seu trágico fim. Este é o mapa de uma jornada entre a genialidade e o isolamento. A gênese de um rebelde. De Viena às fronteiras da psique. Wilhelm Reich nasceu em 1897 na Áustria. Ele cresceu em uma fazenda e desenvolveu um interesse profundo pela biologia desde muito cedo. Sua formação médica ocorreu na Universidade de Viena, logo após a Primeira Guerra Mundial. Reich tornou-se um membro prominente do círculo interno de Sigmund Freud. Ele era considerado um dos alunos mais brilhantes e promissores de toda a psicanálise. Sua contribuição inicial focou na função do orgasmo e na saúde mental. Reich acreditava que a libido não era apenas um conceito mental abstrato. Para ele, a libido era uma energia biológica real, física e mensurável. Ele observou que pacientes neuróticos sofriam de tensões musculares crônicas. E chamou esse padrão de couraça muscular ou couraça de caráter. Ele argumentava que o corpo guarda traumas que a mente não consegue processar sozinho. A terapia de Reich envolvia manipular fisicamente os músculos para liberar emoções presas. Essa abordagem deu origem ao que conhecemos hoje como psicoterapia corporal moderna. No entanto, suas ideias começaram a divergir drasticamente das de Freud. Reich defendia uma revolução sexual e social para prevenir neuroses em massa. Ele acreditava firmemente que a repressão sexual era a base do fascismo. Seu envolvimento político com o comunismo e suas teorias sexuais radicais causaram atritos inevitáveis. Reich foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional e também do Partido Comunista. Com a ascensão de Adolf Hitler em 1933, a vida de Reich correu perigo imediato. Seus livros foram queimados pelos nazistas na Alemanha. Ele fugiu para a Escandinávia e continuou suas pesquisas na Noruega. Foi em Oslo que Reich iniciou a transição definitiva da psicologia para o laboratório biológico. Ele buscava identificar a partícula fundamental da vida. A descoberta dos bions e a energia Orgone. Em seu laboratório na Noruega, Reich estudou a matéria em decomposição. Ele utilizou microscópios de alta potência com técnicas de cinematografia. Reich observou pequenas vesículas pulsantes e azuladas se formando em substâncias orgânicas e inorgânicas. Ele chamou essas unidades de bions. Reich afirmou que os bions emitiam uma radiação específica que podia ser observada visualmente em condições controladas. Ele concluiu que havia descoberto uma energia vital universal. Reich deu a essa energia o nome de Orgone. O termo combina as palavras orgasmo e organismo. Reich acreditava que o Orgone permeava todo o universo. Ele seria o responsável pela cor azul do céu e pelo brilho das estrelas. Em 1939, Reich mudou-se para os Estados Unidos. Ele se estabeleceu em Nova York pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Lá, ele desenvolveu o acumulador de energia Orgone. O dispositivo era uma caixa de madeira revestida internamente com metal. Ele usava camadas alternadas de material orgânico e inorgânico. Reich afirmava que o material orgânico atraía o Orgone da atmosfera, enquanto o metal refletia a energia para o centro da caixa. Os pacientes sentavam-se dentro da caixa para absorver essa energia concentrada. Reich acreditava que o Orgone podia curar doenças como o câncer e a fadiga crônica. Ele argumentava que o câncer era resultado de uma biopatia causada por energia estagnada. O uso do acumulador tornou-se o centro de uma grande controvérsia médica. A ciência convencional nunca detectou a existência dessa energia, mas Reich atraiu seguidores devotados e intelectuais curiosos. Orgonon, o quartel-general no Maine. Em 1942, Reich comprou uma vasta propriedade no Maine, perto da cidade de Rangeley. O local tinha 175 acres e foi batizado de Orgonon. Ele escolheu a região por causa do seu ambiente puro e isolado. Reich acreditava que as montanhas e o lago local concentravam o Orgone atmosférico de forma natural. Em 1948, ele construiu o Observatório de Energia Orgone.
O edifício principal é uma estrutura imponente de pedra de campo com 2 andares. O design segue o estilo internacional Bauhaus com linhas retas e janelas amplas. No topo há um teto plano usado para observações astronômicas e meteorológicas. O observatório abriga o laboratório original e a biblioteca pessoal de Reich. O complexo de Orgonon possuía diversas estruturas com funções específicas. O observatório era o laboratório central para pesquisa atmosférica e hoje funciona como Museu Wilhelm Reich. Havia também um centro de conferências para a educação de estudantes e workshops, que atualmente serve como espaço para eventos. A cabana Tamarack servia como residência da família e abrigo infantil. Por fim, o laboratório de estudantes era usado para o treinamento técnico em ergonomia. Orgonon tornou-se um santuário para a pesquisa de Reich. Ele instalou telescópios e instrumentos para medir a radiação. O local representava o ápice de sua independência científica, mas a atenção do governo federal começou a se fechar sobre o local. O Cluster. Engenharia cósmica da atmosfera. Na década de 1950, Reich voltou sua atenção para o clima. Ele acreditava que as nuvens e a chuva dependiam da densidade de orgônio na atmosfera. Reich teorizou que a seca era causada por um bloqueio de energia. Para resolver esse problema, ele inventou o Cluster em 1952. O dispositivo era uma ferramenta de engenharia de orgônio cósmico. Ele não funcionava como as máquinas de semeadura de nuvens químicas que conhecemos. O Cluster original consiste em um conjunto de tubos de cobre paralelos. Os tubos têm aproximadamente 5 metros de comprimento e são montados em um suporte móvel. Na parte traseira, os tubos conectam-se a mangueiras metálicas flexíveis que terminam submersas em uma fonte de água corrente ou em um poço profundo. Reich explicava que a água é um absorvedor natural de energia orgônica. Os tubos de metal funcionariam como uma antena. Ao apontar os tubos para o céu, o dispositivo extraía energia da atmosfera para a água. Reich chamava esse processo de drenagem de potencial orgônico. Se apontado para uma nuvem, o Cluster poderia fazê-la desaparecer ao sugar sua energia. Se operado corretamente, ele poderia criar um fluxo que induziria a formação de chuva. Reich alertava que o dispositivo era extremamente poderoso e que um operador inexperiente poderia causar tempestades perigosas. O milagre Sword. Sucesso e ceticismo. O teste mais famoso do Cluster ocorreu em julho de 1953. O estado do Maine enfrentava uma seca severa que ameaçava as plantações de mirtilo. Os agricultores de Elsworth estavam desesperados e entraram em contato com Reich. Eles prometeram pagar pela operação se ele conseguisse fazer chover. Reich transportou seu equipamento para uma fazenda local e iniciou as operações em 6 de julho. O céu estava completamente limpo no início do experimento. Reich e seus assistentes operaram os tubos por pouco mais de 1 hora. Segundo relatos de jornais da época, nuvens estranhas começaram a se formar rapidamente. Na manhã seguinte, começou uma chuva constante e suave. Elsworth registrou um volume significativo de precipitação e a colheita foi salva. A imprensa chamou o evento de a chuva de $1 milhão. Apesar do sucesso aparente, os críticos permaneceram céticos. Meteorologistas afirmaram que a chuva poderia ter ocorrido por causas naturais e que não houve um grupo de controle para validar o experimento. Para Reich, o resultado foi uma confirmação definitiva. Ele começou a documentar sucessos semelhantes em outras regiões, mas o uso de um dispositivo sem base na física conhecida aumentou o rótulo de pseudociência sobre seu trabalho. O Projeto Arizona e a radiação mortal. Reich acreditava que o Cluster poderia combater a desertificação global. Ele teorizou que os desertos eram causados por uma forma negativa de energia chamada de radiação orgônica mortal, ou simplesmente de OR. Essa seria uma energia que se tornou estagnada e tóxica. Em 1954, Reich liderou uma expedição ao Arizona chamada de Projeto Europe Desert. Ele estabeleceu uma base perto da cidade de Tucson. Reich observou que a atmosfera do deserto estava saturada dessa radiação negativa, que ele descrevia como tendo uma cor escura ou cinzenta. Ele acreditava que testes nucleares americanos estavam aumentando esses níveis tóxicos na Terra. O objetivo da expedição era limpar o céu do Arizona usando o Cluster. Reich relatou que as operações no deserto foram um sucesso absoluto. Ele afirmou ter causado chuva em áreas áridas e visto o retorno da vegetação em locais onde nada crescia há anos. Suas observações foram publicadas no livro Contato com o Espaço. Esta obra detalha sua luta para restaurar o equilíbrio energético do planeta. Reich estava convencido de que sua tecnologia era a única esperança contra a morte atmosférica. Era nos céus. OVNIs e o canhão espacial.
Durante a expedição no Arizona, Reich começou a avistar objetos estranhos no céu. Ele concluiu que esses objetos eram espaçonaves de origem extraterrestre. Reich acreditava que os OVNIs estavam pulverizando radiação tóxica na Terra para drenar a energia vital do planeta. Ele transformou o Pluguster em uma arma defensiva, dando ao dispositivo o nome de canhão espacial. Ele relatou ter travado batalhas noturnas contra essas luzes no céu. Reich descreveu que, ao apontar os tubos para uma OVNI, a luz do objeto enfraquecia. Ele afirmava que o canhão espacial drenava a energia propulsora das naves inimigas. Reich escreveu cartas ao governo e à Força Aérea alertando sobre a invasão, mas acreditava que os militares estavam ignorando uma ameaça cósmica real. Seu filho, Peter Reich, mais tarde descreveu essas experiências em um livro de memórias. Peter via o pai como um guerreiro solitário defendendo o mundo. Para a ciência oficial e para o governo, esses relatos eram evidência de instabilidade mental. Reich foi diagnosticado por alguns como portador de delírios de grandeza. No entanto, na mente de Reich, os OVNIs e a meteorologia eram partes de uma mesma física universal. A investigação da FDA e a armadilha legal. O confronto final de Reich não foi com alienígenas, mas com o governo americano. A Agência de Alimentos e Medicamentos, conhecida como FDA, começou a investigá-lo em 1947. O gatilho foram artigos críticos que descreviam Reich como líder de um culto sexual bizarro. A agência acreditava que o acumulador de orgone era uma fraude perigosa e que Reich estava vendendo um dispositivo médico sem validade científica. A agência gastou anos coletando depoimentos. Em fevereiro de 1954, o governo entrou com uma ação civil pedindo o banimento de toda a literatura relacionada ao orgone. Reich decidiu não comparecer ao tribunal para se defender. Ele enviou uma carta ao juiz afirmando que tribunais não possuem competência para decidir sobre questões de ciência. Devido à sua recusa em comparecer, o tribunal emitiu uma decisão por revelia. Reich e seus associados ignoraram a ordem e continuaram a distribuir materiais. Seu assistente, Michael Silvert, enviou acumuladores para Nova York após a proibição. Isso deu ao governo a base necessária para uma acusação criminal por desacato. O caso envolveu figuras como o promotor Peter Mills e o juiz John D. Clifford Jr. O julgamento de Portland e a queda final. O julgamento por desacato criminal começou em maio de 1956, em Portland. Reich optou por ser seu próprio advogado. Ele tentou usar o espaço para dar palestras sobre a física do orgone, mas o juiz George Sweeney impediu essas explicações. O foco do júri foi limitado apenas à violação técnica da ordem judicial. Reich admitiu que violou a ordem propositalmente, argumentando que a decisão era inconstitucional e atacava a verdade científica. O júri deliberou por apenas 20 minutos antes de considerá-lo culpado. Reich recebeu uma sentença de 2 anos de prisão federal. Seu assistente Michael Silvert foi condenado a 1 ano e 1 dia. A Fundação William Reich foi multada em $10.000. Reich apelou da sentença até a Suprema Corte, mas o pedido foi negado. Em março de 1957, ele foi levado para a penitenciária. Ele estava exausto e sentia-se traído pelo país que o acolheu. Reich acreditava que sua prisão era parte de uma conspiração internacional e temia que sua morte fosse orquestrada por seus inimigos. Cinzas da ciência. A queima de livros em Nova York. Enquanto Reich estava na prisão, o governo executou a ordem de destruição de seus bens. Em agosto de 1956, agentes federais foram até Oregon. Eles destruíram acumuladores e confiscaram toneladas de material impresso. O evento mais chocante ocorreu em 23 de agosto, quando 6 toneladas de livros e periódicos foram levadas para um incinerador em Nova York. O governo queimou livros que não tinham relação direta com o acumulador. Obras clássicas como A Psicologia de Massa do Fascismo foram jogadas ao fogo. A agência alegou que as novas edições continham menções à energia orgone. Este é considerado o único caso de queima de livros autorizada pelo governo federal dos Estados Unidos. Reich sentiu o peso da história se repetindo, lembrando-se de quando seus livros foram queimados pelos nazistas. Entre as obras destruídas estavam A Função do Orgasmo, Análise de Caráter, A Revolução Sexual e Biopatia do Câncer. A queima de livros continuou em 1960 com mais materiais destruídos. Somente anos após a morte de Reich, suas obras puderam ser republicadas legalmente. A destruição física do seu trabalho consolidou seu status como uma figura de resistência cultural. Morte na prisão e o fim dos discípulos. William Reich faleceu em 3 de novembro de 1957. Ele foi encontrado morto em sua cela na penitenciária de Lewisburg.
A causa oficial foi insuficiência cardíaca. Reish morreu apenas uma semana antes de sua audiência de liberdade condicional. Ele foi enterrado em sua propriedade de Orgonon, no Maine, onde seu corpo repousa sob uma estátua de bronze. O destino de seus assistentes também foi trágico. Michael Silvert cometeu suicídio em 1958, logo após sair da prisão. Ele não conseguiu lidar com a destruição do trabalho de sua vida. O império da ergonomia foi fragmentado e perseguido por décadas. Reish deixou um testamento ordenando que seus diários fossem selados por 50 anos. Ele acreditava que o futuro julgaria de forma mais justa. Em 2007, esses arquivos foram finalmente abertos ao público no Museu William Reish. Hoje, o local é um monumento histórico nacional e recebe visitantes de todo o mundo que desejam conhecer os restos dessa ciência proibida. O impacto cultural da geração Beate Kate Bush. Apesar da rejeição científica, Reish tornou-se um ícone da contracultura. Nas décadas de 50 e 60, ele influenciou escritores como William S. Burroughs, que usava o acumulador de orgone regularmente. Burroughs acreditava que o dispositivo combatia o controle mental do sistema. Norman Mailer também era um defensor entusiasmado, vendo na ergonomia uma forma de heroísmo contra a mediocridade moderna. Globuster entrou no imaginário popular através da música. Em 1985, a cantora Kate Bush lançou a canção Clandestine. A música foi baseada no livro de memórias de Peter Reish. O videoclipe apresenta Kate Bush no papel de Peter e Donald Sutherland como William Reish. Ele retrata de forma emocionante a prisão do cientista e a destruição do seu laboratório. No vídeo, o Clandestine é mostrado como uma máquina imponente no topo de uma colina. Homens de preto chegam para levar o pai embora e o filho aponta a máquina para o céu como uma última homenagem. A influência de Reish também aparece em filmes e movimentos sociais, sendo lembrado como um dos pais da revolução sexual. Conflitos técnicos e a opinião de Einstein. Reish buscou validação com as maiores mentes do seu tempo. Em 1941, ele se encontrou com Albert Einstein e entregou um pequeno acumulador para testes. Reish afirmava que o interior da caixa seria mais quente do que o exterior sem uma fonte de calor, o que violaria as leis da termodinâmica. Einstein realizou o experimento e observou uma pequena diferença de temperatura. No entanto, seu assistente encontrou uma explicação convencional baseada em correntes de ar no teto. Einstein escreveu a Reish dizendo que considerava o assunto resolvido e pediu que seu nome não fosse usado para publicidade. Reish recusou-se a aceitar a explicação e continuou a enviar cartas a Einstein por anos. Outros cientistas também descartaram as experiências de Reish, argumentando que suas medições eram falhas. Para a academia, o orgone é visto como um sistema que saiu dos trilhos. No entanto, Reish defendia que a ciência tradicional era emocionalmente cega para a energia da vida, algo que ele chamava de praga emocional. O legado do Clandestine hoje. O Clandestine não desapareceu. Hoje, existem pessoas que constroem suas próprias versões, conhecidas como chambusters. Elas são usadas por teóricos da conspiração para combater supostos rastros químicos de aviões. Essas versões modernas geralmente usam tubos de cobre em baldes de resina com cristais de quartzo. A ciência meteorológica continua a rejeitar essas práticas, pois não há evidência de que esses dispositivos alterem o clima. No entanto, o debate sobre se Reish foi um gênio incompreendido ou um cientista delirante continua vivo. Sua história serve como um alerta sobre o poder do Estado de suprimir ideias discordantes. William Reish foi um homem de fronteiras. Ele atravessou da psicanálise para a biologia e da política para a física. O Clandestine foi o ponto máximo de sua tentativa de curar o planeta. Sua vida terminou de forma trágica, mas sua influência permanece. Orgonon continua no Maine como um testemunho silencioso de suas ambições, com o Clandestine ainda apontado para o céu. As fontes consultadas para este dossiê incluem biografias detalhadas produzidas pelo Museu William Reish e registros históricos da Associação de Turismo do Maine. Foram analisados artigos de periódicos científicos e culturais, como o J. Stordale e a revista Slate, além de documentos oficiais dos arquivos da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. A pesquisa também abrangeu obras literárias de Miron Sharaf e Peter Reish, bem como enciclopédias de psicologia e registros do Registro Nacional de Lugares Históricos.